Questão número 15, tem aqui uma historinha e depois tem aqui uma tabela de distâncias e aqui tem os jogadores, goleiro, zagueiro, etc. Vamos ver a historinha aí. Um atleta profissional corre aproximadamente entre 9 e 11 quilômetros durante os 90 minutos de uma partida de futebol. Isso permite aos torcedores verificar quem gasta a sola da chuteira e quem faz corpo mole. Foi pensando nesse desempenho dos atletas que a Liga dos Campeões organizou uma rodada beneficente em que cada quilômetro percorrido pelos jogadores iria valer o equivalente a R$ 150 a serem doados para uma instituição de caridade. A tabela a seguir mostra a distância percorrida por alguns jogadores do Milan que participaram da referida partida em um estádio cujas dimensões do gramado medem 100 metros por 70 metros. E a tabela é essa aqui. Aqui tem os jogadores e aqui tem a distância percorrida, quanto é que cada um percorreu. São 11 jogadores, né? Mas aqui tem 12, é porque tem um reserva, tá vendo? Tá, então estão aqui os 12 jogadores, contando com reserva, e aqui tem as distâncias percorridas. Só que tá aqui em quilômetro, aqui tá em centímetro, aqui tá em quilômetro, centímetro, quilômetro, quilômetro, todo mundo em quilômetro, aqui tem um tá em metro, aqui tá em centímetro. Olha só, vamos passar todo mundo para quilômetro, né? Todo mundo em quilômetros. Ó, esse aqui já está em quilômetro. 2,1. Esse aqui em quilômetro. Ó, centímetro para metro. Você anda 2 casas, você está com 1 metro. E aí você anda 3 casas, você está com 1 quilômetro. Porque 1 quilômetro são 1000 metros. Então são 3 casas que você tem que andar, né? E 1 metro são 100 centímetros. Então, para passar de centímetro para metro, você anda 2 casas. Então, andamos 2 casas, morreu o centímetro, ficou metro. Então, 1.243 metros são 1,243 quilômetros. Então, 1,243 quilômetros. Aqui tem 10,035. Estou usando tudo em quilômetro, hein? Aqui, ó. Está em centímetro, então vamos passar para metro, é só apagar esses 2 zeros. Vai ficar 157 metros. 157 metros não é nada, hein? Isso aqui é 0,157 quilômetros. Esse aqui não andou nada. Claro, ele é o reserva, deve ter entrado nos últimos minutos de jogo, né? Aqui 7,1 quilômetro, aqui 1,51 quilômetro, aqui 10,09 quilômetro, aqui 10,7 quilômetros, aqui 10.250 metros. Então você anda 3 casas, fica com quilômetro, vai ficar 10,25 quilômetros. Aqui 0,58 quilômetros, 10 quilômetros, e aqui vai ter que fazer aquela jogada de passar para metro primeiro. Ó, some com 2 zeros, você acabou de passar de centímetro para metro. Então ficou 650 metros, que é a mesma coisa que 0,65 quilômetros. Pronto, isso é o que cada um andou em quilômetros. Determine o jogador que percorreu a maior distância durante a sua participação no jogo e calcule também o equivalente em voltas completas em torno do gramado que o lateral esquerdo A é esse aqui, ó, teria realizado de acordo com os dados da tabela. Tá bom. Então, quem é que percorreu a maior distância aí, hein? Ó, esses que percorreram 10 e alguma coisa, né? Que o resto perde. 2,1, 1,2, todo mundo perde. Quem tá com valores maiores aí são os que estão 10, alguma coisa quilômetros. Olha só as medidas que a gente tem. 10,035. Aqui tem 10,09. Aqui 10,7,
aqui 10,25, aqui só 10. Tá, qual desses é o maior número, hein? Você, para comparar números com vírgula, você tem que primeiro ir até a vírgula. Todo mundo está com 10. Então, até agora, todos estão empatados. Aí você vai vendo o algarismo seguinte. Quais são os algarismos seguintes? Esse aqui tem 0. Esse aqui também 0. Esse 0. Esse tem um 7. E esse tem um 2. Então, esse aqui ganhou. Esse é o maior número. Não interessa se depois ali vem 9 ou 90 ou 9.000. Não interessa, porque você compara é pelo décimo antes do centésimo e pelo centésimo antes do milésimo. Esse aqui é o maior desses números. Esse foi o que percorreu a maior distância, né? Então, 10,7. Então, a primeira pergunta: determine o jogador que percorreu a maior distância durante sua participação. Foi esse que percorreu 10,7, que é esse aqui, ó. É o 6B. Então, primeira resposta é o 6B. E aqui tem duas que começam com 6B, hein? Tem essa e tem essa. Os outros estão diferentes. 6C. 6C não tem nada a ver. 6C é 10,25. Ó, é menos isso. 10,25 perde para ele. Esse é o que teve o segundo maior percurso, né? Mas o maior percurso, quem andou mais, foi o 6B. Agora, ele faz uma outra pergunta. Além de você descobrir isso, ele quer que você informe o equivalente em voltas completas em torno do gramado que o lateral esquerdo A teria realizado. Lateral esquerdo A é esse aqui, ó. Lateral esquerdo A, ele andou 7,1 km. Isso equivale a quantas voltas em torno do campo? Olha só, ele falou que as dimensões do gramado são essas aqui, 100 metros por 70 metros. Vou escrever aqui, 100 metros por 70 metros. Uma volta completa em torno do gramado tem quantos metros? 100 mais 70 mais 100 mais 70. Então, isso dá 170 mais 170, isso dá 340 metros. Então, a cada volta em torno do gramado, ele está percorrendo 340 metros. Só que esse jogador aí que está sendo falado, ele percorreu quanto ao todo? É o lateral esquerdo A. Ele percorreu 7,1 quilômetro. Ele quer saber isso equivale a quantas voltas? É só fazer a divisão, né? Olha só, 7,1 quilômetro, isso aqui é a mesma coisa que quantos metros? 7.100 metros. Isso equivale a quantas voltas? Pega essa distância, divide por essa medida aqui. Tá todo mundo em metro, né? Então eu vou dividir 7.100. Vou dividir por 340. Vou dar uma simplificada aqui. Vou fazer 710 por 34, que a gente fica com números menores. Então, 710, vamos dividir por 34. Ó, 71 por 34, 34 vezes 2 é 68. Então, isso aqui vai dar 2. 2 vezes 34, 68. O resto aqui vai ser 3. Tá, resto 3. Abaixo 0. 30 dividido por 34 dá 0. Acabaram os algarismos, aqui é hora de colocar a vírgula. Resto 0. E agora? A gente abaixa mais um 0. Vai ficar 300 dividido por 34. Quanto é que dá 300 por 34? Isso dá 8. Acho que dá 8, hein? 34 vezes 8, isso dá... Aqui é 27, escrevi errado, 272. Ó, 272 para 300, isso vai dar resto 28. Então, isso aqui é 9 e resto 28. Então, o número de voltas que ele deu é 20,9 voltas.
Agora, olha só a malandragem, hein? 20,9 voltas. Aqui nós temos duas respostas que estão de acordo com 6B. 6B e 20 voltas completas. E também tem 6B e 21 voltas completas. Então eu pergunto, quantas voltas completas tem aqui? Olha, ele andou 20 voltas e continuou mais um pouquinho. Então ele completou 20 voltas, mas ele não chegou a completar a 21ª volta. Terminou a distância antes de completar 21 voltas. Então, voltas completas são 20. E mais um restinho de volta aqui. Quase completou mais uma volta, né? Quase que deu 21 voltas. Mas voltas completas foram apenas 20. Então, a resposta é essa aqui. 6B e 20 voltas completas. 20 voltas completas e 6B é isso aqui, ó. Então, a resposta correta é a letra A de alfa.